Olá, sou Fábio Kisner da KC Brasil e hoje a gente vai estar conversando sobre o que não deve ser feito na hora de precificar o seu produto ou serviço. Bem pessoal, seja bem-vindo novamente ao nosso canal. Eu vou contar um caso real, um caso bem simples e prático de como não se deve formatar o preço de venda de um serviço dessa forma. Bem, o que é esse caso? Vamos contar a historinha de como que eu cheguei lá. Estava esse final de semana, precisava imprimir 12 fotos, estava na rua, não estava no escritório, era um sábado, e ia até o mercado pegar aqueles quiosques que tem da Kodak, que imprime foto na hora, e eu passei por um lugar e vi que tinha uma papelaria que tinha lá, imprimia foto digital, só que o retorno era um pouco mais na frente, eu tinha que fazer o retorno na rua que eu estava. E mais bem na frente do retorno tinha tinha uma loja também ali de revelação, né? Eu parei nessa loja e lá estava em torno de, não lembro, estava em torno estava mais caro que na outra. Na outra eu já tinha ligado, estava R$3 a folha 4 para imprimir a fotografia, né? Então acabei fazendo o retorno indo nessa outra papelaria que fui lá. Cheguei lá, passei as fotos via WhatsApp, né? E ela me falou, custa R$3 a folha 4. Então, como o tamanho é 10 por 15, cabia na verdade 2 fotos por folha, saía R$1,50 cada foto, né? E ela começou a fazer o trabalho, então ela teve que baixar o trabalho via WhatsApp, né? E pegar ali, copiar para o computador. Foto por foto, ela foi escolhendo aquela opção de se encaixar no quadro ou não, ia acompanhando comigo, e cada 2 fotos ela mandava imprimir, e a impressora era lenta na hora de imprimir, né? Tão lenta que na verdade todo o processo na verdade acabou sendo lento, não só a impressora, também todo esse trabalho de baixar foto, que eu comecei a acompanhar ali o movimento ali da papelaria, né? E muitos desses clientes são clientes de serviço, ou seja, vou imprimir um boleto, vou imprimir alguma coisa ali, eu vou fazer algum pagamento, e poucos clientes eram de papelaria, e eu comecei ali a conversar com a dona da papelaria justamente sobre gestão, né? E conversando, comecei a explicar um pouco o nosso trabalho ali e comecei a fazer a seguinte conta para ela, né? Porque na moral da história é o seguinte, eu precisava 12 fotos, então foi 6, foi R$18, né? Só que desses R$18, ela ficou basicamente mais de 50 minutos me atendendo. Então o que acontece? Eu perguntei mais ou menos, abri o jogo com ela, expliquei mais ou menos que eu achava que tinha alguma coisa errada na precificação, como que ela chegou nesse preço. Ela falou que aí está o que não deve ser feito, que é justamente é o preço do mercado, o preço médio do mercado da região. Só que eu perguntei, mas quanto que sua funcionária ganha? Uma funcionária ganhava lá em torno de R$1.400. Eu fiz uma conta bem rapidinha, ela provavelmente é do Simples Nacional, somando ali sem plano de saúde, sem benefício, mas somando só 13º e férias, ou seja, ela teria um custo de R$8 por hora. Então olha só, ela me cobrou R$16 pelo trabalho e teve um custo de R$8 por hora, ou seja, é óbvio que ela teve prejuízo, né? Porque nesses R$8, levar em consideração a depreciação de equipamentos, R$8 é a diferença dos 8 para 16, o custo do material, o custo da tinta, né, e imposto também ligado em relação a isso. Então, óbvio que na verdade que não compensou fazer o trabalho. E esse é um erro que justamente eu vejo muita empresa fazer, e é uma coisa que eu comento muito nos nossos vídeos em relação a essa mania de trabalhar com RKW, trabalha simplesmente pega o custo da matéria-prima e joga seu percentual e não leva em conta o ciclo de vida do produto. Vocês devem, quem acompanha meus vídeos já sabe, deve estar de saco cheio de eu falar de ciclo de vida, de custeio em cima de ciclo de vida, né? Mas isso é verdade, ou seja, o quanto tempo do seu produto dentro da sua empresa, o maior o tempo do ciclo de vida de produção, maior a absorção dos custos indiretos, né? Então, no caso ali da papelaria, ela tem que ter um centro de custo de serviço, ela é um centro de custo de material de informática, ela tinha um centro de custo de material escolar, ela tinha também ali uma geladeira ali, alguns salgadinhos, alguma coisa ali, um centro de custo disso.
e tratar isso individualmente, né? Ou seja, e obviamente o serviço, embora é o maior volume que ela tinha ali, agora será que o serviço se pagava? Com certeza para fotografia não, né? Eu no caso dela, assim, se eu tivesse que dar uma opinião nesses 50 minutos que eu fiquei lá, eu falei, ó, pare de fazer foto que você está tendo prejuízo, né, em relação a isso daí. Então esse é o erro que muita gente comete, ou seja, o que não deve ser feito? Não pode simplesmente pegar o custo das matérias-primas e jogar uma margem e sendo nivelado pelo mercado o seu preço. Mas vai falar, Fábio, se eu não trabalhar com esse preço aqui, não vou vender. Tem razão, então você tem que olhar o seu custo interno, mas leve em consideração o tempo do serviço, o tempo da mão de obra e não só a matéria-prima. O tempo do seu funcionário na sua empresa, ele faz parte do custo do seu produto. Seja ele você uma empresa que vai vender um produto de balcão, seja ele você uma empresa que vai vender um produto de serviço, né? Que normalmente serviço demanda mais tempo. Então esse é um custo, né? O tempo ele faz parte do custo do processo, né? Então, e as empresas elas não pensam dessa forma, as empresas não, os empresários não pensam dessa forma, porque eles estão, eu costumo dizer que o empresário brasileiro está parado na década de 80, né? Então, qual que é a lição aqui, gente? Vamos levar em consideração o tempo, né? O tempo do serviço, ou seja, numa simples papelaria, né, o tempo do funcionário para fazer um trabalho, na verdade, da impressão da foto, né, acabou, na verdade, gerando esse prejuízo. Eu não cheguei matematicamente a comprovar o prejuízo, né? Mas se você tem R$8 e 50% de custo de funcionário, você levar em consideração imposto, depreciação de equipamento e demais custos indiretos, se não teve prejuízo, empatou, né? Ou seja, não, na minha concepção, óbvio que não valeu a pena. Se eu tivesse que dar um chute, óbvio, na minha opinião, deu prejuízo sim, né? Então, qual que é a dica? Não faça dessa forma. Que forma que é essa? Soma-se o custo lá da folha, da tinta, nesse cada exemplo, e aplica-se uma margem de lucro baseado no preço de mercado da região. Você tem que ter uma gestão de custo, né? E eu falo muito nos vídeos em relação a isso. Bem, pessoal, esse foi um vídeo mais curto. Vou começar a fazer vídeos aí vídeos mais curtos e mais frequentes, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Entre no nosso site para conhecer nossos serviços, né? E até o próximo vídeo. Obrigado.